Olá, boa noite. Mais uma super live. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram. O pessoal vai chegando aqui. Conforme o pessoal for entrando, Dedé, Carol. Carol, que prazer falar contigo hoje de tarde. Que bom que as coisas estão dando certo aí. Um monte de projetos, né? Um monte de coisas legais. Dedé, obrigado. Aloy. Aloy num super evento aí dia 30, né, Aloy? Tá aí quase chegando, já deve estar empolgado também, uma super palestra, um evento incrível que você está fazendo. Vamos lá. Daqui a pouquinho também o nosso amigo e companheiro de jornadas de live. Vamos lá. Todo mundo chegando, Tereza, grande, querida Tereza, Tati. Hoje eu tô aqui na Biblioteca da Maria Clara, que vou invadir o espaço Kids aqui para fazer. Eu estava até agora dando aula, pessoal orientando TCC, para quem já foi meu aluno sabe como que é. Aí eu falo pouco e aí acaba contagiando. Gilberto, grande Giba. Muito bom. A Tati, é verdade, a Tati foi da tua classe, né? É bom dar aula há muito tempo. Hoje eu estava até comentando que eu já estou dando aula para filhos de ex-alunos, né? Já está na segunda geração, o que significa que eu já faço há um bom tempo isso, né? É bem interessante. Adriana, doutora Adriana, sensacional. Boa noite, querida, uma grande pediatra, amigona nossa. Eu e o Roberto, a gente tem bons amigos e amigos comuns, né? Isso é muito legal, porque a gente fica naquela sensação de que nós estamos deixando um legado, né? Isso é muito legal. Cadê o Roberto aqui pedindo para entrar? Muito legal. Carol com o Projeto das Artes fazendo uma coisa muito legal. Em breve vai estar no Pessoas de Valor, né? Falando sobre o projeto. Hoje a gente alinhou tudo e já deixou também o convite de tornar público aqui também a doutora Gisele Coelho, que já participou do Pessoas de Valor, que é uma grande neurocirurgiã, uma pessoa incrível, né? Doutorado em Harvard, na USP e tal, que vai participar também do projeto com a Carol. Ela acabou de confirmar, a Carol está super feliz. E eu também, né? Porque, para quem não sabe, setembro é o setembro que trabalha com câncer infantil e dos adolescentes. Olha só o Zé Maria, não acredito, Zé, lá direto da Fazenda Recanto das Águas. Muito legal. Cadê o Roberto? Vamos ver, tá chegando aqui. O Roberto já está convidado. E a gente esperar um pouquinho. Eu tenho gente que fala assim para mim, tô com saudades de você, mas eu tô com saudades em dobro do Zé Maria. Porque o Zé é demais, é um ícone. Quanta gente já entrando aqui, muito obrigado pela presença de vocês, todo mundo, Nayara, pessoas incríveis, muitas pessoas, a gente fala muitas vezes, né, da quantidade de pessoas, porque às vezes a gente fala assim, já dei aula para milhares de pessoas, sei lá. Só que se vocês forem ver, as pessoas que participaram de treinamentos como marca, por exemplo, né, é diferente, né? É uma dinâmica, uma vivência, então são coisas marcantes, porque cada respiração, cada meditação, cada dinâmica juntos, cada vértice, cada gaivota, cada coisa que a gente participou, seja, e eu falo do marca, mas também no Arquitetando, em todos os projetos, né? É incrível, assim, a experiência é muito rica, muito legal, assim, de ver o quanto a gente marca a vida das pessoas, e isso é muito legal. E claro que todas essas pessoas marcaram a nossa vida também, obviamente, né? Claro. Vamos ver aqui. Estou esperando o Roberto, que deve estar... Eu vi o Roberto aqui agora há pouco. Vou convidar de novo aqui. O Roberto é incrível, né?
Uma vez o Zé, até para citar o Zé Maria, uma vez o Zé falou assim, eu não me encosto em pau podre, é uma expressão que tem lá da fazenda, né, do interior, e é bem isso, assim, eu tive a sorte de sempre ter pessoas incríveis do lado. O Zé é o concurso, né, claro, já faz há muitos anos, já passamos, né, por muitas pessoas, né, nos treinamentos, nas palestras, em tudo que a gente já fez, e aí depois vieram outras pessoas, né, que foram se juntando a essa jornada, e aí é muito legal de ver as pessoas que fizeram coisas junto com a gente, né, porque se for pensar friamente, né, é justamente a parceria, quem você escolhe de parceiro é que acaba definindo também o sucesso ou não do projeto que você vai realizar. Eu e o Roberto, por exemplo, a gente faz o projeto Calma, onde a gente trabalha já há algum tempo sobre essa questão da ansiedade, e para não ficar falando de ansiedade, a gente acaba trabalhando muito o outro lado, que é a anti-ansiedade, que é a calma, que é o trabalho de mindfulness, de efetivamente se concentrar, né, de se tranquilizar e assim por diante. E aí, então, a gente começou a realizar esse trabalho há um tempo atrás, escrevemos artigos, publicamos várias coisas, fizemos palestras, treinamentos, e agora a gente está voltando também, vamos começar a fazer novamente o Calma, presencial e online, para a gente falar também com pessoas que, hoje a gente já fala com pessoas do país inteiro, né? Então, para não ficar limitado à geografia, a gente tem aí esses projetos. Mas fiquem à vontade para vocês colocarem aqui no chat, se vocês quiserem deixar alguma questão já, fiquem à vontade. Eu estou aqui, na verdade, segurando um pouquinho para a gente poder fazer aqui. O Roberto já deve estar entrando. Acho que caiu a ligação, porque caiu a conexão, no caso. E o bom de trabalhar esse tema de hoje, que óbvio, a gente está calmo, né? Assim, imagina a gente falar de calma e ficar assim, ai meu Deus, não está entrando, não está conectando, então não tem problema algum. Primeiro que eu gosto de falar, enquanto a gente não conecta aqui o Roberto, uma coisa que eu gosto de falar muito, e acho que quem já me viu em treinamentos, eu valorizo muito essa questão, que é você se concentrar naquilo que você faz 100%, assim, e aí você pode fazer um monte de coisas, e cada coisa que você fizer, você se dedicar 100%. Então, quando eu estou dando aula, eu não vou dar aula e ficar pensando nas outras coisas. Quando eu estou fazendo uma live, eu não vou ficar pensando em outras coisas. E aí, conforme você vai esvaziando essas outras coisas ao teu redor, você vai conseguindo chegar nesse estado de mindfulness, nesse estado de concentração, que é o poder do agora, né? Que é você estar efetivamente concentrado naquilo que você faz. A gente brinca muito assim, acidente de trânsito. Por que acontece acidente de trânsito? Porque você está no celular? Porque você está ouvindo rádio? Porque você está conversando? O acidente de trânsito é porque você perde a atenção na direção. E aí, então, se você estiver dirigindo e estiver conectado com qualquer outra atividade, obviamente que gera, né, aumenta a possibilidade disso acontecer. Né? Tá aí o Roberto convidando de novo, agora ele entrou aqui, vamos lá. A Tereza está falando que as alunas da terceira idade estão presentes. Pronto, chegou o nosso parceiro, meu parceiraço. Eu falei para o pessoal, boa noite, eu estava falando para o pessoal que antes de você conectar, a gente não tem como não ficar calmo, porque se a gente vai falar sobre essa busca, né, incessante da calma, a última pessoa que pode ficar nervoso somos nós dois, você concorda? A gente tem que ficar tranquilo. Certeza. De um lado quem está conectado, o outro que está se conectando, não tem muito problema, né? Porque na prática os dois vão sofrer do mesmo jeito. Eu já tive uma sensação uma vez, a gente estava, recentemente, estava fazendo uma live e não estava conseguindo entrar no perfil ali. Meu Deus, né? Aí você começa a falar, e agora? Né? E aí é aquela coisa, se por acaso a gente caísse a luz do planeta inteiro nesse momento, a gente ia morrer porque não fez essa live? Claro que não, né? Claro que não. O Roberto sabe que quando eu faço live com ele, e todo mundo já me conhece como um camaleão, eu deixo a barba para ficar parecido com o Roberto. A minha filha está falando assim, faz a barba assim, linha, né, com o Roberto. Não tem como, né?
A barba do Roberto é incrível, a minha nem chega perto, mas eu tento disfarçar um pouquinho para ficar mais parecido. E muitas pessoas, Roberto, falam que nós somos irmãos. Ah, você é irmão do Roberto? Isso aqui é porque a gente tá ficando tão juntos e falando tantas coisas comuns que as pessoas Somos já de acham que nós coração, somos né? irmãos. Somos irmãos de alma. Com certeza. Seja bem-vindo. Como hoje a live está sendo no meu perfil, então eu sou anfitrião. A última a gente fez lá, né, no teu perfil, e agora fazendo aqui. E eu já falei para o pessoal que a gente está retomando o Projeto Calma. Daqui a pouco a gente vai fazer encontros presenciais. E também a grande surpresa para esse ano é que a gente vai lançar o Calma online para o Brasil todo. Então, com a possibilidade de as pessoas poderem ter encontros, inclusive ao vivo com a gente. E aí vai ser bem bacana. Eu estou super assim, empolgado, né, para isso. Tá aí a Vivian Galina, um monte de gente, agora a Cláudia, que é suspeita. A Cláudia, a gente fala assim, né, a Cláudia tem que tomar cuidado, agora vamos nos comportar com a linguagem. Mas, por favor, Roberto, eu já falei muito aqui, minha ansiedade faz eu falar muito. Foi até um teste, né? Falei, cadê o Roberto que não entra, né? Eu estava numa outra live. Eu estava agora falando sobre burnout e o pessoal não parava de perguntar. Eu falei, olha, gente, eu vou responder mais uma pergunta, porque eu já estou atrasado para entrar na outra live. Se vocês quiserem, me siga lá que eu vou falar da calma. Não, nós temos mais duas. Pode ser mais duas? Eu falei, tá bom, mais duas, tranquilo. O Ari vai lá dando as informações e tal. Então, é sempre um prazer estar aqui, né? Mais uma live que a gente está junto e é tão bom, né? Eu acredito que o nosso projeto, sinto isso, né? Que o nosso projeto ele vem para ajudar, né? Para a gente se colocar nesse lugar de ajudante. E as pessoas estão precisando tanto hoje em dia, todos, né? Nesse momento que a gente vive, né, nessa era que a gente vive, nessa pandemia, inclusive, a calma é algo que é uma busca, né? A gente só não pode falar assim, a busca ansiosa pela calma, porque não bate, né? Mas a busca incessante a gente pode falar, porque está todo mundo buscando a calma e, de alguma maneira, a gente vem trabalhando com isso juntos, né? No Projeto Calma já tem mais de 10 anos, né? 10 anos que a gente está fazendo muitas turmas presenciais, e quando é que a gente vai lançar o livro, quando é que a gente vai lançar o programa e tal, e agora parece que chegou o momento, porque tudo tem a hora, e também se passa da hora também, né? Também Exato. eu não gosto Porque a diferença é que é justamente o que a gente fala, né? A diferença entre calma e procrastinação, né? Porque tem que fazer no tempo certo, mas também não é ficar justificando, eu aprendi lá com o Ari e com o Roberto, que a gente tem que deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Aí não acontece nunca. Né? Também não é assim, tem que ter intencionalidade, porque afinal 40% do nosso bem-estar, pelo menos, tem a ver com a nossa intencionalidade, com a nossa intenção de querer fazer as coisas acontecerem, claro, né? Sim, é como diz o ditado, né? Diz que o ditado chinês fala que toda jornada de 1000 milhas começa no primeiro passo, mas a tradução adequada e correta é toda jornada de 1000 milhas começa embaixo do pé, ou seja, quando você levanta o pé, você já está começando, você já tem a intenção, e junta com a ação. Então, também não adianta ficar só na intenção e não fazer, e nem adianta fazer sem uma intenção e sem um projeto adequado. Quando a gente consegue unir esses dois, essas polaridades também, né, a gente vai conseguir fazer algo que vai trazer algum movimento positivo, né, que vai trazer uma ajuda nessa posição que a gente se coloca. Com certeza. E aí presente várias pessoas de valor, né, porque tô vendo aqui, a gente, outro dia estava comentando uma live, que a nossa live ela não é muito popular, porque às vezes a gente faz live com 500 mil pessoas e fala com muita gente, a nossa live tem menos pessoas, mas em compensação tá aí só várias pessoas que a gente chama de pessoas de valor. Para quem não conhece, eu e o Roberto, nós apresentamos um programa que chama Pessoas de Valor, e eu já vi aí a Ronandi, já vi a Vivian Galina, agora o Daryl Champlin, né, várias pessoas que já participaram do programa, outras que vão participar. Carol Porto está aí também deixando uma mensagem, ela vai participar sexta-feira, a gente vai gravar alguns programas e ela participa de um deles, com um trabalho incrível. Setembro, para quem não sabe, né, é trabalhar a prevenção do câncer infantil e dos adolescentes, né? Então é Setembro Dourado, então tem toda uma pegada e a Carol faz um trabalho bem bacana e vai em breve participar do programa Pessoas de Valor. Prazer conhecê-la pessoalmente na sexta, né, que nós vamos gravar. Sim, exatamente. E aí tem Zé Maria, marca pessoal tá aqui, Ronange, marca pessoal, Aloy tá aí. Ou seja, esse Setembro Dourado
e o Zé Maria aqui presente, Aloy, Ronange e Vivian, a gente já está em casa, Roberto. É isso que é legal. A gente tem um encontro de amigos toda vez que a gente faz uma super live. Com certeza, isso é um prazer e uma responsabilidade grande também, né? Ter tanta gente boa aí, ouvindo a gente, trazendo sua contribuição, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Exato. E eu falei agora há pouco até da Adriana, né? Porque a Adriana Amaral, que é sua colega, mas que também já participou de algumas experiências contigo, né? E assim, tem um conhecimento incrível, além de ser uma excepcional profissional na área de medicina, também já tem aí um conhecimento muito vasto, né? Como você também, psicólogo, médico, constelador, com uma série de especialidades. Ou seja, a gente tem um menu que é gourmet. Se existe a psicologia, se existe a live gourmet. E hoje a Super Live é uma live gourmet, porque a gente vai falar sobre essa busca. E eu queria começar te provocando, já que você hoje está conhecedor profundo, né, da questão da consciência sistêmica e, claro, das constelações, essa busca incessante, essa busca maluca que a gente tem pela calma, que às vezes a gente até fala, a gente tem que buscar talvez menos a calma para ela chegar mais rápido. Mas essa busca, a gente pode dizer que vem lá de trás também? Olha, eu diria assim que é uma boa provocação, né? A pergunta foi profunda. Foi. Eu acho ali, eu creio hoje que toda essa carga que a gente traz, né, no fundo, é porque nós queremos encontrar essa calma para nós e por amor para o nosso sistema também. Então, muito que a gente faz, muitas vezes nós nos colocarmos numa posição que é disfuncional de salvador, de querer fazer, resolver, trazer para os outros, quando isso não está de uma maneira equilibrada, é porque a gente quer que os outros também se beneficiem, né, dessa calma ou desse equilíbrio, enfim. Mas a gente precisa aprender que todos têm o seu lugar. A gente não pode assumir o lugar de outros, né? Mas como buscadores, a gente colocou o tema busca, é porque busca é de buscador. E todos nós que estamos aqui somos buscadores, né? Exato. E o buscador, não é que ele busca a dor, mas a dor vem daí. Ela vem lá de trás também. E quando a gente consegue transformar essa dor, colocando cada um em seu lugar, e principalmente nós nos colocando no nosso lugar no sistema, né? Eu no meu lugar de filho dos meus pais, de neto dos meus avós, de pai dos meus filhos, de companheiro da minha companheira, né? Quando eu me coloco no meu lugar, isso traz uma leveza tão grande, né? Eu traduziria essa leveza, essa percepção de estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, como uma percepção da calma. Eu tenho certeza que é isso, porque a pessoa, eu estava constelando, antes da live anterior, eu estava numa constelação online, né, com um rapaz de São Paulo, trazendo uma questão profissional. Quando a gente foi olhar na constelação, e a constelação ela é altamente fenomenológica, por quê? Porque a gente tem que estar aberto e tem que estar em calma também, no estado de calma e receptivo, para poder entender o que aquele movimento para ele significa, de onde vem. E quando ele constelou, e quando as pessoas em geral constelam, e a gente consegue chegar na origem dessa dor, a pessoa fala, nossa, é muito comum isso, eu estou muito mais leve, eu estou me sentindo muito mais em paz. Então, tem aqui, a Adriana estava aqui, você falou, ela estava no nosso grupo de constelação sábado, fizemos 8 constelações, o dia inteiro constelando e tal. Como a pessoa sai daquilo e ela tira um peso, e é justamente isso, né? O peso que sai de dentro da gente, e quando a gente fica, a leveza tem a ver com a calma, né? Então, essa busca de leveza é quando nós conseguimos nos colocar no nosso lugar. Então, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. O que é do outro, eu deixo. Por mais que eu ame o outro, eu não vou precisar e nem vou querer, nem vou poder carregar a dor, o peso do outro. Eu posso ajudar como um bom ajudante, como o Bert Hellinger nos traz no livro Ordens Ajuda, né? As 5 maneiras de você ser um bom ajudante, né? Ajudar é muito diferente de salvar. Ajudar, eu respeito o outro, a dignidade, o seu lugar, a sua possibilidade. O que o outro passa é porque é a experiência que ele tem que passar. O que eu passo é o que eu tenho que passar.
E isso, Roberto, tem um pouco a ver com aquela questão que a gente fala quando a gente está falando da calma em si, mas principalmente da questão da ansiedade, do controle da ansiedade, que é você também trabalhar um pouco o controle das preocupações, né? Porque, de certa forma, se a gente for trazer para uma linguagem assim, do preocupado, né, da pessoa que está ali, de repente, preso na vida dos outros, de certa forma ela está no lugar errado, e mais do que isso, ela está com a mente no lugar errado, e aí ela não está vivendo a própria vida, e aí gera um desequilíbrio completo em relação ao tempo e espaço, né? Exato, né? Porque, como a gente tem reforçado sempre em cada live, em cada encontro, a ansiedade a pessoa estar fora do seu lugar no futuro, né? Porque o nosso lugar não é no futuro. E o nosso lugar também não é no passado. E o Sim. nosso lugar não é também, por exemplo, carregando a dor de algum antepassado nosso por amor a ele. Também não é. Então, quando eu estou no futuro, falando especificamente da ansiedade, eu me coloco com uma perspectiva irreal, né? Poxa, o ansioso fala, isso não vai dar certo, nossa, isso vai dar problema, isso não vou conseguir. Então, a pessoa, ela não está... Porque qual é o nosso único lugar? É aqui e agora, no presente e no meu espaço do sistema. Então, gente, não tem nada mais libertador, nada que te traga mais potência do que você estar ali, nesse lugar, aqui, agora, bem no meio, né? No centro do meu sistema. A Então, Vivian quem é a até pessoa mais coloca, importante para você, né? Só a para Vivian, complementar, quando alguém pergunta assim, quem é a pessoa mais importante para você? Tem uns que falam assim, não, é minha mulher, meu marido, meu filho, minha avó, minha mãe, meu pai. Não, tá errado. Você, a pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você mesmo. Tem que falar, mas que egoísmo. Não, não é egoísmo. Eu só posso, inclusive, ser uma boa pessoa para os outros, tirar esse peso do. Não, sei lá, meu filho é a pessoa mais importante, é a minha vida. Gente, imagina um filho carregar esse peso de ser a minha vida. Ele não vai poder nem ir para a vida dele, porque ele tem que responder pela minha. Então, sim. ficar no nosso lugar traz essa calma, essa leveza e essa saúde para mim e para o sistema também. A Vivian colocou no chat aqui participando também, assim, né, que ver liberta, né, o que está oculto aprisiona. Quer dizer, a gente enxergar essa posição, e aí tem a ver um pouquinho com a questão do autoconhecimento. Quer dizer, muitas vezes a gente, e inclusive estimula muito nas nossas participações em lives, em tudo que a gente faz, né, que é essa questão do autoconhecimento, e autoconhecimento tem um pouco a ver com essa coisa de você se enxergar, né, como a Vivian está falando. Porque às vezes o grande problema de enfrentar a ansiedade é ter consciência disso, a busca da consciência, né? Então, assim, até que ponto as pessoas estão conscientes, por exemplo, dos medos que elas têm, né, da insegurança, né, de ser controlador, né? Então, eu sou controlador, e aí, assim, o que o controlador tem como efeito colateral? Ansiedade, porque ele está controlando o tempo inteiro tudo na volta, e aí ele quer controlar o que vai acontecer amanhã. Então eu já não durmo hoje pensando o que vai acontecer amanhã. E aí eu lembro muito que a gente faz muito lá nos treinamentos, quando a gente está no salão, nas dinâmicas, às vezes as pessoas falam, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. E às vezes a questão não é que a pessoa é ansiosa. Às vezes ela está refletindo uma ansiedade, mas o problema que ela tem é que ela é muito controladora. Às vezes as pessoas confundem muito a ansiedade com frustração, né? Eu crio muita expectativa, e aí eu me frustro toda hora. Aí gera uma ansiedade porque eu não estou conseguindo buscar os resultados que eu desenhei ali atrás. Tem um pouco essa questão de as pessoas entenderem efetivamente também o que é calma, né, Roberto? Pois é, isso que a Vivi falou é tão importante, né? O Jung tem uma frase muito emblemática dele, quando ele fala assim, até que você se torne consciente das suas questões, né? O inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Nossa, é o destino eu encontrar nas minhas relações pessoas que me traem. Nossa, foi uma, duas, três, quatro. Não é destino, é falta de consciência. Por isso que nós falamos que existem diversas maneiras de nós trazermos a consciência para a nossa vida. Então, um processo terapêutico bem conduzido por um profissional experiente, por um profissional dedicado, uma constelação familiar que vem trazer o olhar para a origem do problema. Existem muitas maneiras de nós... Às vezes a gente lê um livro, às vezes a gente vê a história de vida de uma pessoa e fala, nossa, agora caiu a ficha, né? Agora eu me entendi.
Então fez sentido para mim, eu consegui fazer uma conexão, né? Eu precisa fazer uma conexão de algo que eu passo de repente com uma dinâmica. E eu entender essa dinâmica, me colocar nesse lugar, vai me trazer para aqui agora. E aí me tira essa perspectiva de ter que controlar isso. Porque é claro que o controlador vai ser ansioso, porque o objetivo que ele tem é inalcançável. Não tem como Uhum. eu controlar nada, eu não controlo nada. Sim. Mas a gente precisa dessa ilusão por segurança, mas E é se, falsa. e se frustra o tempo inteiro também, né? Porque no final das contas esse controle não leva a nada. Com certeza, né? A gente se frustra porque a gente. O que é uma frustração? Como toda emoção, é um sinal de alerta. Se eu me frustro, quer dizer que eu não atingi o meu objetivo. Né? Então, claro que o controlador não irá atingir o seu objetivo a longo prazo. Às vezes, no imediato, ele imagina que sim, ele segura daqui, ele segura dali, mas no fim, o que eu seguro aqui, ou seja, o que eu seguro esse problema aqui, vão aparecer outros 5 ali que vão me mostrar que não dá, não é isso. Não dá. Não é o caminho saudável. E aí eu vou me frustrar. Por quê? Porque eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Por quê? Porque por si só ele é inatingível. Então, quando a gente busca objetivos que não são reais, reais dentro do quê? Dentro das leis sistêmicas da vida, né? Não adianta eu querer dizer assim, não, isso aqui que é o normal, que é o, ok, é o normal talvez ali no meu sistema amar e ficar ali achando que tem que tomar conta, que tem que fazer tudo pelo outro, é normal, mas não é saudável, né? Porque o normal Uhum. somente significa o que é o comum para o meu sistema. Só que eu preciso ir além, numa perspectiva aumentada de observar isso de fora e perceber, não, pode ser normal, mas agora eu tenho que ir para o novo normal, né, para um padrão diferente, conseguir fazer um pouco diferente e sair dessa necessidade que só vai me frustrar, me fazer mais ansioso e adoecer ainda mais. Então, além das técnicas que a gente pode usar, é saber se colocar dessa maneira mais saudável sistemicamente. Sim, e aí tem uma questão que a Adriana coloca, a Dedé e a própria Maria Julieta, que tem a ver com essa questão também do controle da ansiedade, mas que tem a ver com a questão de você estar em flow no momento que você está realizando as suas atividades ou de você sentir que está no bem-estar. Por exemplo, se o caso da Adriana colocou, poxa, quando eu estou trabalhando, no nosso caso, poxa, quando a gente está fazendo uma live ou quando a gente está numa reunião, quando a gente está realizando naquele momento algo que é efetivamente bom para a gente, que você sente prazer naquele momento, e aí então, portanto, você se conecta com aquele momento, que a gente colocaria uma linguagem em estado de flow, ou seja, a gente está transcendendo naquele momento você não se preocupa com mais nada. Quer dizer, no momento que a gente está aqui agora, por que eu vou me preocupar com reunião? Por que eu vou me preocupar com as pessoas que estão na minha volta, ou com problemas dos outros, se de repente nesse momento aqui eu estou em flow? E aí então tem a ver também o controle de ansiedade com essa questão da frustração que eu falei. Até que ponto a pessoa não está ansiosa porque ela está realizando algo que não satisfaz, que não coloca ela no estado de flow? Porque quando eu me realizo, quando eu me completo, por que eu vou pensar no amanhã? Agora está tão bom. Quando eu estou brincando com a minha filha, é tão prazeroso que eu não estou pensando, por exemplo, no próximo evento ou na próxima reunião, porque aí o flow te dá essa sensação de satisfação. Aí a Julieta fala, né, assim, poxa, não é tão simples assim. Claro que não é. Por isso que é uma busca incessante que a gente colocou no título dessa live, né? Porque É um realmente é uma aprendizado, busca, né? é um É um caminho aprendizado. de aprendizado. E eu diria até assim, você falou, se você está lá com a sua filha, você está curtindo, está naquele flow, aquele fluxo, né, aquela presença, você não é que você não vai nem se preocupar com a reunião de amanhã, você não vai se preocupar nem a hora que tem que acabar de brincar. Porque você está brincando Perde agora. a noção do Você não tempo, está né? brincando 5 anos, daqui, sei lá, 1 minuto ou meia hora, vocês vão ter que parar, ela vai ter que tomar banho para ir dormir e tal, mas você também não está preocupado com isso. Você Uhum. está aqui agora, curtindo e aproveitando isso. E mesmo que for algo que não for tão proveitoso, sei lá, uma obrigação, alguma coisa que eu preciso fazer, mas que talvez eu até preferisse estar fazendo outra coisa. Mas eu fico ali e eu estou totalmente presente também. Então isso diminui a ansiedade, a frustração, a insatisfação. Porque eu estou naquele momento. E o que a Adriana falou quando ela está no consultório, quando a gente está fazendo uma live, quando eu estou atendendo, constelando, enfim, nós estamos ali disponíveis, presentes e nos sentimos bem por isso. Inclusive também o sentido
que você está fazendo algo sendo útil, ajudando o outro de uma maneira saudável. Isso aqui também é totalmente satisfatório, né? É Agora, totalmente agora, agora potencializador. tem uma questão aqui que a Maria Julieta traz também, que eu acho que essa é para você, que eu sei que você, assim, particularmente, encaixaria muito bem aqui. Não estou querendo impor a resposta para você, mas eu acho que essa questão do triângulo, porque falou assim, como evitar entrar na ansiedade do outro? Né, que o outro, de repente, acaba trazendo preocupações para a nossa vida, tá, os problemas dos outros, e aí a gente acaba se sentindo ocupado. Aí entra o triângulo dramático, ou não? De certa forma, acho Sim, que sim, né? tem a ver um pouco com a pergunta dela, né? Tem, porque assim, se o outro está ansioso, ou com problema, ou com qualquer questão, e aí eu olho o outro e falo assim, nossa, ele não consegue sair disso, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Pronto, aí entro no triângulo como salvador. Então o outro é a vítima, alguma coisa está prejudicando, alguém está prejudicando ele, é o vilão, o acusador, e eu tenho que ser o quê? O salvador. Pronto, fechou o triângulo dramático. Né? Então eu tenho que olhar para o outro como um ser com potencialidades também. Claro que se uma pessoa precisa de uma ajuda, eu posso fazer. Agora, eu me colocar como assim, eu preciso resolver a questão do outro está ansioso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou me colocando acima do outro. Eu posso, eu sei, eu sou melhor, eu sou maior, e o outro é menor. Então, mas isso não é uma realidade. Isso Mas, desconsidera as capacidades do outro também. E o termo dramático se trata disso, né? O Salvador, ele precisa ser necessitado. Nossa, eu quero que todo mundo precise de mim, porque eu sou tão bom, porque isso, porque aquilo. Então, no fundo, eu faço isso para não olhar para os meus problemas, e aí quero solucionar o problema dos outros me colocando acima. Né? Então, não olho para os meus. E eu vejo o outro como? Como uma pessoa necessitada, incapaz de resolver os seus problemas. Ou seja, eu olho para o outro de uma maneira infantil. O outro é uhum, impotente para solucionar. Tem alguma coisa prejudicando ele e eu que vou dar o ponto de solução para isso. Gente, quem que sou eu, então, para fazer tudo isso? Né? O super-homem. Porque o sim. Salvador é o arquétipo do super-herói. Mas eu não sou super-herói. A gente não pode se colocar. Lembrando que o super-herói é uma posição dificílima, né? Não tem nenhum super-herói que tenha vida própria, que casa. Você não viu super-homem casar, o Homem-Aranha casar? Ninguém casa. Eles vivem resolvendo problemas dos super-vilões com as pobres vítimas dos vilões, né? Então acaba um vilão, vai preso, morre e tal. No capítulo seguinte tem outro. E o cara não consegue namorar, não consegue curtir a vida, nada, porque tem que estar solucionando o problema dos outros E num aí, alter ego ainda, né? Nem e mostrando aí, quem é realmente, porque a e identificação com o super-herói é com o Salvador. E aí, Roberto, também traz um outro lado, que aí a gente fala muito também daquela questão do sistema dopamínico, do reconhecimento, né, do prazer de ser reconhecido como super-herói, porque no momento que você começa a resolver os problemas de todos ao seu redor, e aí você começa então a ser visto como como alguém superior, automaticamente a tua responsabilidade aumenta, mas a tua visibilidade também aumenta. Muitas pessoas falam, pô, esse cara aí ajuda todo mundo. Só que aí essa pessoa começa a gostar disso e aí começa a viciar, começa a se condicionar a querer ajudar e entrar na vida de todo mundo para poder buscar esse reconhecimento. É como se ela o tempo inteiro estivesse buscando a gratidão, né? Assim, que as pessoas agradeçam pelo trabalho que ela está fazendo. E aí quando ela menos percebe, ela tem um monte de vampiros emocionais ao seu redor porque estão lá na dependência desse super-herói. E aí, lógico que não tem como, no momento que você assume essa posição de superioridade, diminuir a tua responsabilidade ou não se sentir ansioso, porque amanhã vai ter um monte de cidades para você salvar se você for o super-homem, né, É dentro como desse você papel. falou, né, Ari? O vampiro emocional na dependência do Salvador, ou seja, o Salvador precisa de dependentes. Eu preciso de pobres coitados, dependentes que não sabem se defender e resolver os seus problemas, porque eu sou o salvador. Então, se o outro é o dependente, o que eu sou? Eu sou o Uhum. codependente. Ou seja, o salvador, né, que parece que está sendo bom e ajudando todo mundo, no fundo ele precisa ser necessitado e ele é um codependente. Então, o salvador sempre vai precisar de vítima perto. Então, eu Isso. sempre vou estar me relacionando com pessoas que não podem, que não conseguem, coitada da pessoa e tal, e eu estou ali para resolver tudo. Ou seja,
Um necessita do outro. No triângulo dramático, são 3 posições em que um necessita do outro. O vilão, o acusador, precisa estar certo. Eu estou certo, você está errado, você não sei o que lá. A vítima, não, coitado de mim, porque alguém precisa me salvar. E o salvador, eu estou aqui, eu salvo. Então, ou seja, são 3 posições que as pessoas necessitam disso. O acusador necessita estar certo, o salvador necessita ser necessitado e bonzão, e a vítima precisa ser coitada, pobrezinha e impotente. E aí, essa relação doentia, esse triângulo dramático, é o arquétipo das relações universais. A maioria das relações se dão dessa maneira. E a pessoa vicia nisso. Enquanto ela não tiver essa consciência, ela não sai. E aí é legal falar que a gente chega no momento que normalmente nas nossas super lives a gente dá umas dicas, né? Falar algumas coisas que sejam também até práticas para a vida das pessoas que estão assistindo aqui nesse momento ao vivo e depois que vão assistir pela IGTV. Mas nesse momento a gente poderia então fechar esse módulo super-herói dizendo que precisa tomar cuidado ao assumir esse papel de super-herói, porque ele vai gerar ansiedade e certamente vai gerar algum tipo de doença, vai vir junto algum tipo de problema, né? Muitas vezes problema, inclusive fisiológicos, por causa disso, porque aí você começa a ter um excesso de adrenalina porque você está trabalhando demais, aí começa a produzir cortisol, e aí daqui a pouco você está cansado, como a própria Maria Julieta falou, né? Porque aí vira um super-herói triste. Por que um super-herói triste? Porque de repente está resolvendo quase tudo. Por quê? Porque resolve tudo para os outros, mas o tudo seu não resolve. E aí então o que a gente tem? A gente tem um super-herói doente porque ele está resolvendo a vida de todo mundo. Só que numa cidade, quando o super-herói morre, desaparece, essas pessoas vão buscar outro super-herói e ninguém vai lembrar desse super-herói que morreu. E aí vai a dica para esse primeiro momento, que é, se você resolver assumir esse papel de super-herói, lembre-se que você está abrindo mão da sua própria vida, do seu próprio eu. Porque é um papel que você vai assumir e que você vai viver em eterna ansiedade, e se a gente está falando aqui nessa busca, né, incessante, né, como a gente usa esse termo, né, essa luta pela calma, uma das principais questões que a gente tem que pensar é olhar para dentro de nós. Quer dizer, a busca não está aí fora, a busca está dentro da gente mesmo. Então, assim, a calma vem quando a gente começa a baixar a bola, para a jogada e fala assim, peraí, o que eu vou fazer agora? E aí, muitas vezes, Roberto, as pessoas quando ouvem a gente falar isso, nas palestras, nos treinamentos, falam assim, mas isso é um pensamento egoísta, porque aí eu vou pensar só em mim e vou parar de pensar nos outros. E, na verdade, o pensamento maior de altruísmo, até esse final de semana no Pessoas de Valor vai ter a Fernanda Gaspar, a gente falou sobre o auto-amor, é quando você tem essa compaixão, esse altruísmo, de você começar a se amar também, em primeiro lugar. Não é deixar de amar o próximo, mas começar também a amar você. E o super-herói, muitas vezes, ele nem se olha no espelho. Ele vive do espelho dos outros e dos elogios dos outros. E aí a gente acaba esquecendo de algo que é super importante, que é a gente começar a cuidar da gente mesmo. Olha, Ari, isso é tão importante, né? Eu vou falar uma frase assim que, primeira vez que eu vi, até porque, claro, como todo profissional de ajuda, eu também já sofri da síndrome de Salvador, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Essa é uma frase muito chocante, né? Porque assim, Perfeito. como assim? O cemitério está cheio de super-heróis, e aí depois vem a próxima geração. E não vai resolver nada, né? Porque continua. E essa questão, isso fica para cada um refletir, né? E a questão do amor próprio, assim, é muito simples se a gente colocar da seguinte maneira. Egoísmo é não sei o quê. Não, gente, olha, pensa só numa coisa. Eu só posso dar o que eu tenho. Quer dizer, se eu vou dar para alguém que eu não tenho, o que eu estou dando? Eu estou dando amor para o outro. Não, não estou. Estou dando talvez salvação, interesse, necessidade, codependência. Agora, se eu tenho amor, o excesso desse amor eu posso compartilhar. Se eu tenho carência, eu não vou compartilhar amor. Então, se eu vou para um relacionamento, vou dar um exemplo, um relacionamento afetivo, relacionamento amoroso de casal. Eu sou super carente. Nossa, como eu necessito que alguém cuide de mim. Na verdade, é uma, vamos dizer assim, que é um reviver do abandono que eu tive na infância. Não senti essa percepção com a minha mãe, com a figura materna, com a função materna. Então, eu vou viver a minha vida inteira no traço da oralidade, da necessidade, da carência. Pois bem, aí eu vou me relacionar com alguém.
O que eu espero dessa pessoa? E o que eu tenho para dar para essa pessoa? Eu tenho excesso de amor para dar, ou eu estou jogando minha carência para ela e ela tem que suprir a minha carência? E que Uhum. tipo de pessoa que eu vou encontrar? Uma pessoa saudável, com amor saudável, vai querer se relacionar comigo, ou vai ser outro carente ou um codependente que vai vir para a relação? Ou seja, eu só posso dar o que eu tenho. Então, se eu tenho amor por mim, eu posso compartilhar com outra pessoa e vou encontrar uma pessoa que também seja assim. E aí a gente vai Uhum. potencializar esse amor saudável. Agora, eu vou para uma relação com a carência, que tipo de pessoa que eu vou encontrar para me relacionar? Uma pessoa Claro, saudável, emocionalmente bem resolvida? Óbvio que não. E aí serão claro. dois carentes, é o que o Osho fala, né? Dois solitários querendo um pegar do outro e não dar. E quando a relação é um equilíbrio de troca, eu parto da função que eu tenho que dar para o outro. Mas não porque eu vou ficar dando e o outro recebendo, porque senão eu seria o codependente e o outro dependente. Não, mas eu vou dar e o outro também vai me dar. É Porque a eu dou o meu tempo e o interdependência, outro né? também dá. É interdependência. É uma relação de crescimento, equilíbrio de troca, que vai somando, que vai fazendo os dois evoluírem enquanto pessoas e enquanto parceiros. E aí, já que a gente tocou no capítulo relacionamentos, que a gente fala também sobre isso, hoje a gente percebe muita ansiedade nos relacionamentos, justamente porque a gente fica sempre pensando se a gente está oferecendo algo para o outro que satisfaça o outro e pensando se a gente poderia estar recebendo ou está recebendo alguma coisa, e aí fica o tempo inteiro nesse relacionamento olhando para o outro. É como se o super-herói tivesse o tempo inteiro em dúvida se ele está namorando uma vítima ou uma super-heroína, por exemplo. Né? Exato, né? Por isso que os super-heróis eles não querem revelar sua identidade, né? Porque não sabe se o outro vai querer gostar dele como super-herói ou como pessoa, né? Isso a gente vê Sim, até nas histórias dos super-heróis também, né? Então, são arquétipos para aprendizado também, né? E tudo, o Jung colocou essa questão do arquétipo. O ansioso também é um arquétipo. Tudo é um arquétipo, né? São modelos de mundo, modelos de vida, o ansioso também. Então, a gente conseguir olhar para isso e ter esse entendimento de qual é a função, porque a ansiedade também traz uma função, como tudo, né? E quando a gente consegue entender a função da doença, do sintoma, de todas as nossas dificuldades, a gente consegue realmente entender a essência daquela mensagem, a gente aprendeu e aí não precisa mais. Quer dizer, eu passei de ano, de repente, eu vou para uma outra questão que eu tenho dificuldade, mas essa, a da ansiedade, eu já consegui solucionar. Não quer dizer que eu me tornei sabendo tudo, não, mas eu resolvi uma questão, vamos para a próxima, né? Uma sim. próxima que também é importante. Agora um ponto, aí não tem como a gente não tocar nesse assunto, principalmente porque a gente trabalha muito com essa questão fisiológica também, que é a questão orgânica. Muitas das questões que a gente levanta, inclusive no Projeto Calma, tem a ver com a questão da fisiologia, né? E principalmente da neurofisiologia. E assim, hoje a gente já sabe que, por exemplo, uma alimentação, uma sobrecarga, por exemplo, de açúcares, por exemplo, uma baixa oxigenação, um sedentarismo, então, um conjunto da obra, quer dizer, a pessoa não pratica atividade física, aí o nível de oxigenação no cérebro dela está comprometido, quer dizer, o sangue, a circulação, o cardiovascular está comprometido, aí a alimentação totalmente desequilibrada, isso vai afetar absurdamente também a questão da ansiedade, porque a gente está falando também no equilíbrio físico do corpo e da mente, né? É porque corpo e mente é uma totalidade, né? Nós somos corpo e mente, então nós precisamos desse equilíbrio. Então toda essa parte fisiológica, a gente sabe que a fisiologia altera a mente altera a fisiologia, né? Então, me fizeram até essa pergunta na live que eu vim antes de entrar aqui junto com você. E aí, como é que a gente faz? Então, meditação, olha, meditação é uma das possibilidades. Por isso que no Projeto Calma, ele é um projeto assim tão abrangente, né? A gente procura abordar diversas questões que levam à ansiedade e como a gente atingir a calma. Então, a gente trabalha com a fisiologia, a gente trabalha com as emoções, a gente traz o biofeedback, a gente traz os exercícios sistêmicos, né? Então, o Projeto Calma, ele olha para essa totalidade, porque não vai dizer, não, isso resolve tudo. Ah, então a terapia tem que fazer, resolve tudo. Ah, então, tomar antidepressivo resolve tudo. Então, fazer alimentação saudável resolve tudo. Não tem nada que resolve tudo. Né? A gente tem um mundo hoje tão complexo, existem vários fatores conjuntos que levam ao adoecimento, e da mesma maneira, existem vários fatores conjuntos, ou também chamados multidisciplinares, ou até transdisciplinares, que vão nos ajudar nessa busca do reequilíbrio.
E a gente tem aí, né, Ari, trabalhado esse tempo todo, estudado muito e buscado trazer de uma maneira até bem didática e funcional no projeto Calma, o que pode vir para ajudar, né? De que maneiras que a gente pode fazer a pessoa ampliar sua consciência, trazer uma modificação fisiológica, trazer uma nova postura, fazer um movimento ali, de presença, de meditação, e tudo isso junto ela vai aprender uma nova maneira de ser, para o qual a função ansiedade não tem mais papel naquela pessoa, né? Então, isso é um aprendizado para a vida. Nós também estamos buscando esse aprendizado e buscando trazer isso também, né? Sim. Aí, por exemplo, dentro do processo da meditação, a gente fala, até outro dia eu estava falando com o Fabiano que trata, o Fabiano Romo fez hipnoterapia e tal, e a gente estava falando sobre a técnica, assim, a questão da própria hipnoterapia e da meditação, né? Vamos pensar aí dois aspectos. Tanto um como o outro trabalham muito com a base da respiração. Então existem várias técnicas de respiração, desde uma respiração mais basal, holotrópica, tal, a respiração. Vamos pensar aqui para o leigo que nunca fez meditação, nunca fez nada. Se você respira mais tranquilamente e consegue ir relaxando a sua mente e aí aliviando as tuas preocupações, ou seja, desconectando, né, o que a gente fala dos macaquinhos, né, vem aqueles pensamentos e tal, aí você deixa vir esses pensamentos e vai deixando eles passarem, e não lutar contra esses pensamentos. O que vai acontecer? A gente vai conseguir alcançar um grau de respiração, que é uma respiração onde você consegue colocar a tua mente naquele estado presente, tentando desligar o máximo possível de preocupações, portanto, a mente desconectar do futuro e ela ficar no presente, e desconectar do passado e ficar no presente. A gente está falando, e aí é uma coisa profunda que eu queria trazer para a gente discutir aqui, a gente está falando de respiração, de foco e de concentração numa atividade física, vamos pensar assim, porque a respiração conduzida acaba sendo uma atividade física, claro, mental, mas também física, e através da indução, seja pela hipnoterapia ou simplesmente pela meditação ou por uma prática de yoga, por exemplo, mas que envolve respiração, a gente consegue alcançar, por exemplo, o sistema límbico, alcançar áreas do cérebro, por exemplo, que normalmente a gente não para muito para se concentrar nelas, e a gente alcança um nível de ansiedade muito baixo, ou seja, a gente consegue alcançar uma calma, e a gente está falando de busca da calma, através da respiração. Então, a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, não sei se vou generalizar, mas é para a gente provocar esse bate-papo, até porque a gente nunca tratou disso lá no Calma, inclusive, a gente pode dizer que, por exemplo, através da respiração, a gente consegue evoluir bastante nesse caminho para a busca da calma. Só falando de respiração. Sim, com certeza. E até trazer... E essa respiração, ela vai atuar em vários níveis, né? E por que a respiração é algo tão poderoso, vamos dizer assim, né? Por que as práticas de respiração, modulação de respiração, os vários tipos, têm esse efeito? Então, só para assim, as pessoas que não estão afeitas a isso, nós temos o que comanda todo o nosso organismo é chamado sistema nervoso autônomo, né? Autônomo, porque ele é autônomo, ele independe do quê? Da nossa vontade. Então tem o sistema nervoso voluntário que eu falo, olha, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou entregar para você e tal. E tem o sistema nervoso autônomo que cuida de todo o resto, de todas as funções do nosso corpo. O quê? Respiração, batimento cardíaco, metabolismo, ritmo circadiano, desenvolvimento de um bebê no útero, quando a gente está dormindo, todo o nosso ciclo hormonal que continua, sistema nervoso autônomo, ele funciona para isso. E existem dois ramos, polaridade, né? Polaridade simpática e parasimpático, né? O simpático, vamos dizer assim, resumidamente, tem a ver com adrenalina, com estresse, com agitação, com ansiedade. O parasimpático com a calma, com relaxamento, então é adrenalina e acetilcolina, resumidamente falando. E como é que a gente interfere nisso? Existe uma maneira de você trabalhar, eu quero que meu estômago diminua a sua motilidade ou aumente, eu quero que meu coração diminua o seu ritmo, através da vontade, muito difícil, né? Mas quais são as funções autonômicas? Todas essas que a gente não precisa pensar. Eu posso estar em coma
E eu continuo respirando, meu coração batendo, uma mulher em coma pode estar grávida e o bebê continua crescendo, o seu metabolismo, o ritmo circadiano, cortisol, melatonina continua ciclando, porque o sistema nervoso autônomo conduz esse processo. Mas tem uma função, somente uma função do sistema nervoso autônomo que está no comando múltiplo, ele está no autônomo e ele está no voluntário. Qual é? Respiração. Respiração. Porque eu respiro sem pensar, dormindo, em coma, acordado, porém eu consigo mudar o padrão da minha respiração. Eu consigo respirar mais rápido, mais profundo. Então, se a gente colocar aqui o nível de consciência inconsciente, autonômico, consciente, voluntário, a respiração está aqui. Ela está nos dois. Por isso que trabalhar a respiração é tão potente, porque eu consigo, através da respiração, estimulando o nervo vago, décimo par craniano, estimular uma resposta parasimpática de relaxamento. Aí eu faço os padrões de respiração e tal, e a respiração ela está nesse comando inconsciente e consciente. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela é usada milenarmente em todas as práticas de meditação, na yoga, que também é uma tradição milenar, nas técnicas modernas de biofeedback, quando a gente usa o aparelhinho lá no Calm, tudo, de mostrar para a pessoa como é que funciona o sistema nervoso autônomo. Então, gente, respiração é algo simples e que nos traz para casa. Quando eu falo, olha, respira de tal jeito e presta atenção, onde você está? Está aqui no corpo, porque quem respira é o corpo. Então, sim, eu trago e que em outras de volta, né? E que em outras palavras também é colocar intenção naquela respiração, né? Que é aquilo que a gente fala da intencionalidade, porque eu gosto muito de falar lá do cérebro crino, você sabe que eu coloco na geografia, né? Você tem dentro do encéfalo lá o cérebro reptiliano que está cuidando dessa respiração basal, mas quando você vai pro sistema límbico e aí principalmente para o neocórtex, coloca a consciência na tua respiração, é como se você tivesse, então, a gente usa essa expressão, expandindo a mente, porque aí está tirando a respiração só de uma área do cérebro, que seria o sobreviva, que é o mecanismo de sobrevivência, para entrar numa ideia de intencionalidade, ou seja, eu vou respirar para poder fazer o meu cérebro funcionar efetivamente e ativamente. E aí, Roberto, eu queria trazer um ponto que eu acho que é interessantíssimo, já que a gente entrou um pouquinho nessa parte da neurociência, que é as pessoas entenderem que a calma é muito diferente do relaxamento. Né? Porque quando as pessoas estão meditando, elas acham que vão relaxar e falam assim, agora vamos relaxar. Né, vamos meditar. E a meditação tem uma intenção tão grande e uma consciência tão grande que quando você vai praticar a meditação ou vai praticar uma respiração dessa como a gente está falando, e isso eu até incluiria a própria hipnose ericksoniana, hipnoterapia como um todo, você está colocando uma intenção. Né? A pessoa tem que querer fazer aquilo. E aí não é desligar assim, eu vou relaxar para desligar, estou precisando relaxar. Não, é um exercício de ver os macaquinhos gritando, falando o tempo inteiro, e a gente deixando passar e ultrapassando esses desafios, até chegar no momento de alcançar esse campo e falar assim, pronto, agora eu cheguei lá. Né? Agora eu estou alcançando essa calma. E não assim, eu não consigo relaxar, porque eu estou me preocupando com um monte de coisas que as pessoas... eu estou preocupado com uma reunião, estou preocupado com a minha família, estou preocupado com os filhos, e a calma não tem absolutamente nada a ver com essa questão, né, do repouso. Acho que é importante a gente destacar isso também, porque muita gente fala, eu não consigo ficar calmo. Inclusive algumas pessoas escreveram, né, no chat essa questão, poxa, é super difícil, né, alcançar isso. E na prática é difícil, porque não é difícil relaxar, é difícil você ultrapassar esses brainstorms, essas tempestades para chegar na tranquilidade. E a tranquilidade não é um momento que você fala assim, agora eu relaxei. Na hora que a gente alcança a atenção plena, como a Vivian colocou, é aquele momento que eu estou super esperto. E aí eu não estou preocupado com nada. É diferente. Né? Você pode estar relaxado, falar, vou relaxar, vou na praia. E aí, de repente, a mente está fervendo. Né? Tem esse outro lado também que é importante, porque senão as pessoas vão ficar com uma sensação de, o que eu faço para relaxar? Vou fazer yoga para relaxar. Né? Vou fazer meditação para relaxar. Vou constelar para relaxar. Ao contrário, né? Na verdade, esses exercícios, principalmente que levam ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, são extremamente críticos, são extremamente desafiadores, e não ao contrário, né? Exato. Você estava falando dos macaquinhos, eu até achei a imagem que eu queria mostrar, né? Porque
Existe uma imagem linda, eu vou tentar imprimir ela aqui para mostrar da maneira possível, né? Que é uma imagem milenar que foi achada no monastério de Copan, lá no Nepal, séculos atrás. Essa imagem se chama, e sempre que eu dava aula de meditação, nos grupos da medicina preventiva, eu mostrava essa imagem em slide, né? Mas agora eu vou tentar imprimir. Os 9 estágios da iluminação, ou também os 9 estágios da meditação. Da meditação. E aí você falou dos macaquinhos, e isso é algo antigo, antiquíssimo, porque os orientais, os antigos que trabalhavam com essa questão, eles falavam assim, que os nossos pensamentos são como um macaco bêbado picado por um escorpião. Imagina como é que... Quando é a primeira vez que a pessoa ouve isso, fala, peraí, fala de novo que eu não entendi. Como? Exato. Os nossos pensamentos são como um macaco bêbado picado por um escorpião. E você fala, caramba, né? Imagina um macaco bêbado picado por um escorpião, o que ele não vai fazer, né? O que ele não vai aprontar. E exatamente, porque esse é um simbolismo da nossa mente, ela não para. A mente não para. Né? De repente eu estou fazendo uma coisa, o que as pessoas reclamam? Vem no consultório, doutor, eu estou com Alzheimer, 30 anos de idade. Eu falo, você não está com Alzheimer. Mas eu não consigo lembrar de nada, eu não consigo... Claro, mas isso não é Alzheimer. Isso aí é porque a sua mente, ela está multitarefa, em 500 lugares ao mesmo tempo, e você não consegue estar aqui. E aí você pensa nisso, lembra daquilo, imagina aquilo outro, visualiza não sei o que lá, tá, e você não está fazendo nada. Você está fazendo pequenas partes de alguma coisa, de muitas coisas ao mesmo tempo. É o fragmentado. Exatamente. Fragmentado. Exatamente. Então, essa é a questão, né? É você poder trazer a mente de volta para casa, juntar corpo e mente. Porque corpo e mente, na verdade, nem teria que juntar, porque são uma coisa só. Mas o nosso modo de vida artificial, ansioso, leva a gente a fazer uma ruptura artificial corpo e mente. E aí o corpo está aqui e a mente está em outro lugar. E aí nesse vácuo vem a ansiedade, nesse espaço, né? E a gente precisa trazer maneiras e movimentos de trazer de volta essa mente para casa. E aí yoga, você trabalha postura, respiração, você estimula ao mesmo tempo a postura, os asanas que te fazem ter equilíbrio e força, e ao mesmo tempo você faz uma respiração que estimula o parasimpático, simpático e parasimpático. Você estimula a união das polaridades, parasimpático, simpático, corpo e mente. E todas as técnicas que a gente usa, respiração holotrópica, hipnose, técnicas de relaxamento, biofeedback, tudo isso que a gente usa no Calma, no projeto Calma, vão ajudar a gente a aprender, a reaprender. Reaprender por quê? Porque a gente já soube. Quando nós éramos bebês, a gente fazia isso naturalmente. O bebezinho estava aqui agora, ele respira. Eu lembro num marca, eu falei assim, olha, a gente vai aprender a respirar, né? E aí entra essa questão da respiração nos vários níveis, né? Porque as pessoas assim, pô, mas eu respiro, né? Eu tô vivo aqui, e aí eu provoco as pessoas que eu falo assim, exatamente, você respira. E você pensa? Aí, claro que eu penso. E por que então, durante o teu dia, você responde como se fosse a respiração basal, ou seja, do cérebro reptiliano? Ou seja, você responde o tempo inteiro reagindo. Você não coloca a tua área, né, do pré-frontal, a área superior, que seria a área da mente, para as tuas tomadas de decisão. Por que você não planeja as tuas tomadas de decisão? Por que você não pensa no que você vai fazer? Por que você não estabelece metas, uma estrutura, organiza, coloca a disciplina na tua vida? Ah, porque aí não é só respirar, é respirar com consciência. Então, sim, aprender a respirar, e aí a gente trabalhar essa coisa de diminuir essa ansiedade, e aí então dar uma injeção de calma, porque eu considero a calma quase como uma injeção, porque às vezes ela serve quase que como um antibiótico, é a pessoa começar a colocar consciência em tudo que ela está sentindo. E aí eu gosto dessa relação que eu sempre falo do cérebro trino, que aí você tem o sistema límbico lá que fica trabalhando o tempo inteiro as emoções, sentimentos, mas ao mesmo tempo, você tem o neocórtex que trabalha processamento, que trabalha inteligência, que parece que às vezes a gente desliga para viver só as nossas emoções. Então uma pessoa me fala alguma coisa, e aí por causa da minha vaidade, por causa do ego, eu respondo. Eu não paro para pensar, e aí eu respondo imediatamente. Ou seja, eu sou reativo. E aí, claro que o reativo, em geral, ele é sinônimo do ansioso. Porque eu quero responder logo, porque eu não quero deixar você sem resposta. Porque se você me ofendeu, eu quero já te atacar imediatamente. Percebe? Eu não vou pensar, poxa, será que vale a pena eu responder essa questão? Alguém me ofendeu na rua, será que vale a pena eu xingar a pessoa na hora? Será que vale a pena ser reativo? E aí, então,
o projeto Calma, ele tem muito mais a ver com a tomada de consciência dos nossos sentimentos e dar significado para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para a gente poder trabalhar com atenção plena o tempo inteiro. Então, assim, como que eu consigo estar em flow o tempo inteiro? Tem gente que fala, meu, como que você e o Roberto conseguem fazer tantas atividades simultaneamente? Né? Tá no consultório, tá um monte de lugar ao mesmo tempo. Porque a gente tem atenção plena permanentemente. Então, assim, na hora que eu estou numa live, ou na hora que eu estou numa aula, na hora que eu estou numa reunião, na hora que eu estou dirigindo, na hora que eu estou fazendo qualquer coisa, eu não estou reagindo, eu estou agindo. E aí, então, a gente coloca organização e disciplina como fatores fundamentais para a busca dessa calma. Uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem disciplina, ela sempre vai estar ansiosa, porque ela nunca sabe a agenda, ela nunca sabe o que vai acontecer. Se eu tenho uma live hoje, eu coloco na minha agenda, eu não vou pensar nessa live até a hora que eu vou começar. O Roberto tinha uma live antes aqui, estava na agenda dele, e eu estava dando orientação, eu estava na faculdade e o Roberto no consultório, por exemplo. Terminou, a gente veio para esse evento aqui. A gente não estava ansioso, hoje tem a live, porque está na agenda. Porque a gente tem uma organização e cumpre aquela organização com disciplina. E aí, então, a ansiedade vai diminuindo. Então, veja como é incrível, como a questão da ansiedade, ela é sistêmica, né, no sentido integral, né, no sentido de trabalhar várias frentes. Porque não adianta... Você falou da tomada da consciência, né, em todos os níveis. Consciência corporal, consciência emocional, consciência cognitiva, é o que a gente... sistêmica, né? Sim. É o que a Maria está colocando aqui até, né? Às vezes, só de pensar na necessidade de relaxar, a gente acaba ficando mais ansioso. Porque a gente liga a ansiedade, né? Ou a calma a relaxar. Aí você perde já, né? Você perde se você colocar isso dessa maneira. Porque você falou que a gente faz isso, né, Ari? Mas a gente também está aprendendo, né? É claro que nós não fazemos 100% do tempo, mas nós estamos no caminho de aprender cada vez mais, né? Eternos aprendizes, como a gente fala. Né? Sim, mas aí quando eu brinco com essa questão que a gente faz isso, é também no sentido de ter a percepção, assim, que a gente tem isso como propósito, né? Assim, a gente está realizando... para mim, eu não coloco uma meta assim, estar em flow. A minha vida é flow. Assim, eu estou o tempo inteiro realizando as coisas com a ideia de que eu estou aqui presente aqui agora. Né? Aquela linha, eu estou aqui agora, atenção plena. E aí, assim, por que eu estou atenção plena agora? Porque, para mim, o maior prazer da minha vida nesse momento é estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Na hora que eu for brincar com a minha filha, o maior prazer que eu tenho é esse e ponto final. E aí, então, se a todo momento você está presente nos momentos, você não vive mais o futuro. Porque eu não estou aqui pensando assim, poxa, agora eu vou brincar com a filha quando eu terminar aqui. Não tem por que ter ansiedade. Porque, independente da minha próxima agenda, eu vou me dedicar 100% àquilo que eu vou fazer na próxima atividade também, como eu estou aqui 100% nessa atividade. Eu acho que isso é muito bacana. E aí, lógico, que nós somos eternos aprendizes, porque senão pareceria arrogância, né, Roberto? Assim, a gente já é perfeito. Né? Claro que não, né? Claro que não. E quanto mais consciência a gente busca, mais a gente vê quanto falta para a gente chegar lá, né? Com certeza. Agora eu sei que você está aí buscando a imagem do macaquinho, mas eu gostaria... imprimir essa imagem. Estou tentando imprimir essa imagem. E já estou quase conseguindo. Olha como que é a tecnologia, né? Porque a tecnologia, a gente está buscando uma imagem que está eletrônica, a gente está na plataforma digital, mas a gente vai imprimir numa superfície para poder mostrar. Às vezes é engraçado porque você vê como é geracional. Às vezes eu estou no escritório, eu tenho que imprimir, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, na orientação, eu preciso imprimir para ler o trabalho, né? E as novas gerações já leem até no próprio smartphone. E aí eu queria trazer um ponto que a gente também fala muito no Calma, que é essa questão da tecnologia, né? A tecnologia veio para ajudar o nosso homem, a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele agiliza muitos processos, e como ele agiliza processos, ele acaba, de certa forma, cobrando a gente também de ser mais rápido. Porque antigamente eu mandava um e-mail para uma pessoa, quando a internet começou, e 3 semanas depois, essa pessoa me respondia o e-mail e estava ótimo, porque carta demoraria meses. Hoje eu mando um WhatsApp para o Roberto, olha, vamos gravar sexta-feira Pessoas de Valor. 3 minutos depois o Roberto já me responde, ou seja, a gente está conectado no planeta full time. A gente está mais instantaneamente. Isso, de certa forma, contribui
para Pode tirar a gerar mais pessoa da ansiedade. atenção plena. Pode gerar muita ansiedade. Essa foi uma das perguntas na live anterior também, que foi o burnout, né? O quanto essa tecnologia ela pode contribuir para o burnout, no nosso caso, para a ansiedade? Eu diria o seguinte, depende do uso que a gente faz da tecnologia. Por isso fala assim, o quanto que a faca é responsável por assassinar alguém ou por passar manteiga no pão. Depende do uso que você faz. Então, uma faca pode ser para assassinar alguém ou para passar manteiga no pão. A tecnologia, qual que é o uso dela? Quando a gente vê essa possibilidade tão instantânea e imediata, as cobranças são grandes. E no home office da pandemia, isso piorou. Porque a pessoa fala, vou trabalhar em casa, que bom, né? Na verdade, ela trouxe 24 horas de trabalho para dentro de casa. Sim, E aí, sim. isso adoeceu demais as pessoas, né? E mesmo antes da pandemia, em 2019, se não me engano, na França, já percebendo isso, fizeram uma lei proibindo, né, as empresas de solicitarem seus colaboradores após o horário de trabalho, pelas redes Sim. sociais, por e-mail, por WhatsApp. Por quê? Porque é muito fácil a gente se envolver e perder o centro e gerar muita ansiedade quando a gente tem a disponibilidade imediata de estar sempre online, né? Então, Claro. o fear of Até, missing out, né? Fear of missing out, que é aquele medo de estar perdendo informações, de estar por fora, faz as pessoas gerarem um altíssimo grau de ansiedade e estresse. e aí, ainda somado a isso, a sensação que, por exemplo, se você tem um WhatsApp daquela pessoa, você está conectado com aquela pessoa 24 horas. E aí, então, para a empresa, né, e para os executivos, para todo mundo, fica a ideia seguinte, eu estou com esse meu colaborador e eu estou com a minha empresa 24 horas. Então, a qualquer momento que eu tiver um pensamento, eu posso já jogar a responsabilidade para o outro, e aí deixa de ser um problema meu para ser um problema seu. Né? E aí, de certa forma, a minha ansiedade, eu jogo para a ansiedade do outro. Sim. Olha, eu vou te falar assim, o uso realmente, será que a gente faz o uso saudável das ferramentas? Porque assim, toda ferramenta vem para nos ajudar, não tem mais como falar, não, agora eu não quero mais a tecnologia da informação, eu não quero mais o carro, vamos voltar para a carroça. Não vai voltar mais. Isso, o Heidegger já falou sobre isso na década de 50. O Martin Heidegger, da fenomenologia da design analysis, falou: a tecnologia veio para ficar e não tem como o ser humano não se envolver com ela. Porém, qual uso que a gente vai fazer? Se a gente vai fazer um uso saudável, ela vem ajudar. Porque você falou que o e-mail no tempo antigo, no começo da internet, demorava semanas para a pessoa responder. Na época das caravelas, uma carta demorava 6 meses a 1 ano para ir voltar. E hoje Exato. você me chama e eu escuto o bip, eu vou lá ver o que você está querendo. Então, se isso for feito com ansiedade, isso vai me adoecer. Agora, se eu Sim. usar essa tecnologia com um propósito, de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, ela vai só me ajudar. Porque, A olha, eu gente posso dizer, quando... imprimiu? Mostra aí, calma, mostra aí. Não, mostra aí, olha, mostra aí. essa figura é uma figura maravilhosa. Ela foi achada no monastério de Copan, no Nepal, séculos atrás, e ela se chama Os 9 Estágios da Meditação. Então, isso no Calma eu vou trazer, Projeto Calma, né? Porque essa figura, você vê que ela é um caminho, é um processo, né, de evolução, em que a pessoa sai do estágio inicial até o estágio da iluminação ou da meditação plena. E isso vai passando por transformações e tal. E olha aqui quem que tem aqui, bem pertinho, se dá para ver. Tá vendo o Sim, sim. macaquinho? Tá vendo os Aham. macaquinhos? O Sim, macaquinho é o pensamento, que está sempre ali interferindo com esse processo da evolução. É a sim. mente, né, que não para. Aí você falou do macaquinho, eu lembrei da figura, e falei, nossa, eu vou ter que Perfeito. trazer isso aqui para ver que essa história do macaquinho é antiga, né? E no Sim. Projeto Calma a gente vai trazer essa figura e fazer essa vivência aí simbólica nesse caminho também, né? Vai ser uma coisa uma coisa nova que eu estou bolando aqui de trazer para o Calma também. Linda essa Legal. figura, né? Muito, muito linda. Eu gosto muito dessas figuras orientais, tem tudo a ver comigo, né? E aí entra um pouco essa questão que até a gente fala no Arquitetando Emoções lá, que assim, às vezes a gente estuda neurociência e aí está super atualizado na ressonância magnética funcional, com todos os estudos, tal, lê artigos científicos quase todo dia, e de repente a gente está lendo artigos e fazendo pesquisa na atualidade para descobrir coisas que os milenares lá, os orientais já faziam isso há 5.000 anos atrás, né? É incrível, né? Que nem Sim, a agora, gente por está só exemplo. trazendo o quê, né, Ari? Está atualizando para uma linguagem
moderna. mais científica. É como Conceitos se... muito antigos. Mindfulness é um conceito hoje que se trabalha na neurociência, que é desse tempo aí, dos sábios orientais, de milênios atrás, né? E a gente traz para o nosso mundo moderno para adaptar para a nossa viabilidade de fazer isso, né? Porque eu não vou ficar no retiro no alto da montanha por 1 ano ou 3 anos, não vou, eu tenho que trazer isso na possibilidade para o meu dia a dia, para o nosso dia a dia. No Projeto Calma a gente busca trazer isso, né? Adaptar para as possibilidades atuais as técnicas, ferramentas, conscientizações que vêm de muito tempo também, e de vários saberes, né? Com certeza. Gente, eu tô vendo aí o horário, daqui a pouco a gente vai ser censurado pelo próprio Instagram, né? Que a gente sempre brinca que tem um horário de corte, agora tá até um pouquinho mais longo, porque antigamente a gente tinha 1 hora exata. Era 1 hora e pouco, né? Eles estão um pouco mais generosos com a gente agora para abrir um pouco. Ainda mais a gente que fala, né, com bastante conteúdo e tal. Eu ia falar que a gente fala muito. Fala muito, todo mundo fala, mas a gente fala um conteúdo. Queria agradecer, Roberto, por essa live. Sempre é muito legal, né, a gente bater um papo. Todo mundo que já nos conhece gosta de participar. A gente tem um público bem cativo, justamente porque sabe que a gente vai trazer coisas bacanas aqui. Várias pessoas colocam aqui pensamentos. Eu acho que a participação do chat foi incrível, com o Vivian, com o Ronange. A Vivian, Carol, o César, Carol. a Ronange, a Fátima, tanta gente com as contribuições aqui, né? Muito legal. Muita gente. E aí a Vivian perguntou, porque a Vivian, como também é de marketing, ela não perde a raiz, ela já deu uma brecha, levantou a bola para a gente chutar, que é a questão de quando vai ter o workshop. A gente vai divulgar no Instagram, a gente está finalizando aí alguns processos, né? Mas até porque agora a vacinação já está bem avançada. Em breve, a gente vai divulgar nos nossos Instagrams, tanto o meu como o do Roberto, a volta dos workshops, né, e dos treinamentos e tal, e também com essa novidade que a gente está já produzindo, já está em processo de produção com a Luciana Marques lá, que é o Projeto Calma também online para o Brasil todo. Então todo mundo vai poder acessar, independente dos espaços, inclusive com dinâmica, com mentoria, com tudo que tem direito, tá bom? Então, agradecer a presença de todos. Foi incrível. Essa live vai ficar gravada aí na IGTV. Depois, quem por acaso achar interessante, eu só ia pedir para que quem ainda não curtiu a nossa página, né? Porque vocês estão aqui vendo, mas segue a gente no Instagram, né? Tanto o Ari Brito, que a gente está transmitindo pelo Ari Brito, como também tá como o R. Debski, né? Roberto Debski, que é o meu nome mesmo. Isso. Para não esquecer de curtir e seguir a gente, para vocês poderem se atualizar, porque muito rapidamente, em breve, a gente vai estar lançando. Então, gratidão, né, para vocês. E hoje a dica que a gente fica, né, que é uma frase que a gente usa muito nos nossos treinamentos, que é respira, né? Põe consciência na respiração, respira, e aí com certeza vai fazer muita diferença, tá bom? Muito obrigado. Um prazer participar, né, Ari? Mais uma vez, a gente está junto aí com tanta gente bacana, podendo falar sobre isso que a gente ama fazer, né, ama estudar, e legal que você já divulgou que a gente vai fazer esses projetos aí que vão poder abraçar, alcançar mais pessoas, né? Estamos a serviço. Quando a gente se coloca a serviço, as coisas vão acontecendo, né? E estamos aí, estamos a serviço da vida, buscando essa dinâmica de ajudar de uma maneira saudável, e vamos em frente, né? Gratidão por mais uma possibilidade aí. Legal, você, gente. Até mais, então. Obrigado pela audiência de vocês. E não esqueçam, compartilhem com os amigos de vocês também, tem aí a setinha e tal, vai estar lá no IGTV, mostrem para as pessoas, porque muita gente que de repente você tem como amigo, que é ansioso, e às vezes deveria estar assistindo essa live aqui e ajudar bastante, tá bom? Forte abraço para vocês, até a próxima, a gente se encontra. Tchau, gente.